Então, esse vale da morte, ele precisa ser superado. E como é que nós vamos superando esse vale da morte? Que é essa dificuldade de transformar os nossos resultados de pesquisa em inovação. É por uma articulação que vai acontecendo o tempo todo de um alinhamento entre tecnologia, produto e mercado. A tecnologia por si só não é o produto. E o mercado, ele deve orientar os desenvolvimentos tecnológicos para que os produtos necessários à sociedade sejam desenvolvidos. Então, quando nós estamos fazendo pesquisa na universidade, nós temos que estar atento a isso. E esse diálogo com as empresas favorece muito essa escolha do objeto de pesquisa e esse alinhamento, tá? Esse alinhamento tecnologia, produto e mercado é o que nós chamamos de processo de planejamento tecnológico. Então, isso reforça o quê? A tese que não existe um discurso de pesquisa aplicada ou pesquisa tecnológica em detrimento da pesquisa básica, mas sim um planejamento de como eu vou caminhar pelos diferentes estágios, desde a escolha do meu objeto de pesquisa até fazer com que a inovação, de fato, aconteça. E um dos elementos fundamentais, eu venho reforçando isso ao longo dessa fala, é essa interação universidade, empresa, governo, que é um modelo conhecido na literatura como sendo triple helix, tá? Então, a triple helix, ela preconiza isso, tá? E um outro elemento importante da triple helix é o que nós chamamos de organizações intermediárias, que são aquelas que fazem com que esses atores conversam. Veja bem, existe muita dificuldade de interação entre as universidades e as empresas por diversas razões que nós não vamos abordar aqui. Essa não é uma dificuldade que aconteceu só aqui para nós, é uma dificuldade que aconteceu no mundo inteiro, tá? Só que o mundo já superou. Imagina que o primeiro parque tecnológico do mundo, nos Estados Unidos, o Parque de Stanford, é de 1950, gente. O primeiro parque tecnológico de Minas Gerais é 2011, que é o Parque Tecnológico de Viçosa, que é o Parque Tecnológico da UFV. Tá? Imagina, tá, que aquilo que nós chamamos hoje de novo marco legal, que é a Lei 10.973 de 2004, modificada pela Lei 13.243 de 2016, regulamentada pelo Decreto 9.283 de 2018, é que nos traz a segurança jurídica que nós precisamos para essa interação. Então, essas organizações intermediárias fazem com que esse modelo da triple helix ele funcione melhor para superar essas dificuldades. Exemplos de organizações intermediárias são incubadoras de empresas, parques tecnológicos, os núcleos de inovação tecnológica, tá? Para fazer com que essa aproximação, com que essa interação, ela aconteça superando todas as dificuldades. Então, a grande primeira revolução acadêmica que nós temos é a incorporação da pesquisa ao ensino, porque antigamente que eu falo, gente, há mais de 100 anos, as universidades faziam necessariamente o ensino. Então, quando a gente traz a questão da pesquisa e incorpora ela ao ensino, essa é a primeira revolução acadêmica. Hoje, na área de conhecimento, de empreendedorismo e inovação, nós falamos dessa segunda revolução acadêmica, que é a incorporação do desenvolvimento econômico e social à missão das universidades. É a capitalização do conhecimento, é a inovação de base tecnológica. Por isso que a UFV tem a sua incubadora de empresas, seu parque tecnológico, para contribuir com o desenvolvimento econômico e social e também, especialmente, garantir oportunidades o quê? De estágio, de pesquisa, de emprego para os nossos estudantes. E esse sistema, ele vai o quê? Ele vai se retroalimentando, tá? Aquilo que eu disse, existe um caminho para o desenvolvimento, para a inovação, que vai começar, às vezes, lá na pesquisa básica, no laboratório, e a gente precisa caminhando nessa pesquisa, e tem muitas variáveis e métricas associadas a isso, o TRL é uma delas, tá? Para que a gente possa, o quê? Superar essas dificuldades, e o Brasil possa avançar na questão da inovação, e não apenas na questão da pesquisa e desenvolvimento, não apenas entre aspas, porque a pesquisa e desenvolvimento é o chão, é o background, é um insumo para que a inovação aconteça. Então, a gente precisa atravessar, e para isso existem metodologias, que por óbvio eu não vou explorar aqui agora, mas queria deixar aí a dica com vocês, tá? Nós temos 2 livros que tratam justamente desse assunto. Como superar o Vale da Morte, como implantar sistemas de gestão da inovação, que é o modelo das 2 rodas e o Atravessando o Vale da Morte, que estão disponíveis aí para vocês comprarem no formato físico ou digital. No formato físico tem na editora da UFV, no formato digital está aí já disponível na Amazon e outras lojas, para que você possa, tá,
contribuir com a tua área de conhecimento, com os teus projetos de pesquisa e desenvolvimento, e quando você estiver ali efetivamente fazendo seus projetos de pesquisa e desenvolvimento, você esteja antenado com a inovação. E quando as empresas desejarem de fato essa inovação, que elas compreendam que existe metodologia para fazer isso, e que nessas metodologias por si só seriam objeto aí de várias aulas, de várias explanações, mas eu queria deixar esse insight aqui para vocês, tá bom? E nisso nós temos falado muito de Open Innovation, que nada mais é do que favorecer esse processo de interação universidade-empresa. E as empresas elas estão se abrindo para isso cada vez mais, porque elas entendem a importância dessa parceria com as universidades, principalmente com as universidades de excelência, para que elas possam, de fato, gerar os insumos necessários para a inovação, que é, primeiro, pessoas altamente qualificadas. Tá? Mestres, doutores, pesquisadores, trabalhar com essas pessoas é muito importante, tá? E segundo, fazer com que esse conhecimento, muitas vezes, seja por meio desses profissionais ou pelos resultados dos projetos de pesquisa, dissertações, teses, papers, favoreçam e façam com que o seu processo de inovação, ele caminhe cada vez mais rápido. E nesse sentido, eu queria deixar um alerta aqui para vocês. Existe um programa no Centef que nós chamamos de Innovation Link, que justamente trabalha esse processo de Open Innovation. Então, aqueles pesquisadores, tá, que têm projetos, que têm linhas de pesquisa, que estão querendo caminhar para esse processo de interação com as empresas e de interação e de levar as suas tecnologias efetivamente para o mercado, é só entrar em contato conosco lá no Centef, que a gente está direcionando aí e fazendo vários encontros de inovação com grupos de pesquisa e com empresas, tá? Para fazer com que esse match aconteça e as parcerias possam ser estabelecidas. Então, gente, para inovar é necessário inteligência competitiva, estratégia, bons projetos de pesquisa e desenvolvimento, nos seus diferentes estágios, o estabelecimento de parcerias, principalmente universidade-empresa, empresa-empresa, tá? Realizar os projetos de pesquisa e de inovação e ter os recursos necessários, financeiros, econômicos, de pessoal, de capital intelectual, de infraestrutura científica e tecnológica. E para que eu possa inovar com resultado, é necessária gestão. Por isso que nós falamos que a inovação ela é um processo, tá? Então, o correto seria dizer a gestão do processo de inovação, para que a inovação aconteça de forma contínua, sistêmica e planejada. Então, o que é esse processo de inovação? Ele consiste justamente de você planejar, implementar e manter decisões, ações, recursos e métricas de forma integrada, para fomentar e selecionar o quê? Atividades de inovação. E do ponto de vista da empresa, que essas atividades estejam em consonância, estejam alinhadas com o planejamento estratégico dessa empresa. Por isso que nós falamos de um processo de inovação. Para quem conhece, para quem já trabalha e está familiarizado com as tecnologias de gestão, isso pode acontecer segundo um ciclo PDCA de gestão de processos, em que o P é Plan, Do, Check, Act, em que nós temos atividades analisadas de forma sistêmica que vão começar lá no monitoramento competitivo, vão passar pela análise estratégica, eu vou ter o desdobramento do planejamento estratégico da inovação e vou ter diretrizes para inovar. Quando eu tenho essas diretrizes para inovar, eu vou selecionar projetos que estejam alinhados com as estratégias da empresa, e isso vai favorecer e facilitar o processo de inovação. E existem ferramentas e metodologias que nos auxiliam nesse processo. Dentre elas está principalmente o Roadmap, tá? Que é uma ferramenta que faz essa integração, tecnologia, produto, mercado, tecnologia, produto, mercado, tecnologia, produto, mercado. Então, você pode trabalhar no sentido em que eu empurro a tecnologia para o mercado, isso acontece muito no processo de inovação das empresas, geração de spin-offs acadêmicas, de startups, junto às universidades, quando os pesquisadores desenvolvem seus projetos e, ao final, falam, poxa, eu tenho aqui um resultado de pesquisa que eu acredito que possa gerar aí um novo produto, uma nova empresa, tá? As startups e as spin-offs, e isso é o que a gente chama de technology push. E o outro processo, tá? Que é muito comum, também realizado pelas empresas, que é o market pull, que é demandado pelo mercado, puxado pelo mercado, pelas necessidades. E veja bem, um caminho não elimina o outro. O necessário é que esses caminhos, eles aconteçam de forma o quê? Simultânea.
tá? Em que esses processos, eles também vão se retroalimentando. E essas ferramentas, tá? Dentre elas, o TRM, o Technology Roadmap, que faz essa integração, é uma coisa extremamente importante que a gente pode aplicar não só do ponto de vista empresarial, mas também do ponto de vista das nossas pesquisas que nós realizamos nos nossos grupos de pesquisa. Tá? Então, que o nosso grupo de pesquisa também tenha foco, tenha missão, tenha objetivo, tenha estratégias traçadas, que ele tenha ali mapeado quais são as necessidades de mercado, quais são os produtos que precisam ser desenvolvidos, aonde, né, dentro daquela área de atuação, quais são as tecnologias estratégicas, para que você possa somar os esforços e obter melhor resultado com os projetos que são desenvolvidos. E isso vai fazer com que o grupo seja capaz de inovar e vai aumentar também a qualidade dos projetos e vai alavancar publicações, papers e a qualificação de novos profissionais. Esse é um exemplo de roadmap, tá? Por exemplo, para o setor florestal, a gente não quer ter aqui a pretensão de explicar essa figura e tudo, mas é para mostrar que é necessário fazer esse alinhamento, desde quando nós planejamos a tecnologia, nos estágios iniciais de pesquisa e desenvolvimento, até fazer com que aquilo chegue ao mercado. Existe um caminho a percorrer e que essas questões estão todas conectadas. Então, gente, é muito importante, né, esse planejamento da inovação, seja a nível de pesquisa, seja a nível de grupo de pesquisa, seja meu enquanto profissional, e especialmente, particularmente, para as empresas que têm na inovação hoje a sua principal estratégia competitiva, tá? E a gestão desse processo de inovação é uma área do conhecimento, e que aqueles que tiverem conhecimento, aqueles que tiverem interesse, pode avançar melhor por essa área do conhecimento. E dentro desse contexto, é que a Universidade Federal de Viçosa criou o Centev há mais de 20 anos, tá? Ele é um órgão da universidade que tem por missão promover essa interação entre a universidade e o mercado, fazendo com que os pesquisadores se conectem, tá, com as empresas e favorecendo o quê? O processo de alavancagem da produtividade dos setores produtivos da nossa economia. Tá? E a UFV ela foi extremamente empreendedora e inovadora quando ela criou o Centev, porque, conforme eu falei, o nosso marco legal, quando nós conhecemos hoje, ele é de 2016, 2018. E a UFV já estava preocupada com isso lá em 2001, quando ela criou o Centev para essa finalidade. E além dessa promoção da interação da universidade com os setores produtivos, o Centev também ele visa o quê? A criação de novas empresas de base tecnológica. Então, é muito importante que você, aluno de pós-graduação, que você, pesquisador, conheça o Centev, conheça o Parque Tecnológico, conheça a incubadora, conheça os nossos programas. Por quê? Porque nós estamos instrumentados para te auxiliar o quê? No processo de inovação, na interação com as empresas e, principalmente, que é o nosso grande objetivo, na criação de novas empresas de base tecnológica, contribuindo com o quê? Com o desenvolvimento econômico e social de nossa região de uma forma sustentável, tá? Então, dentro das unidades do Centev está o Parque Tecnológico de Viçosa. Conforme eu já disse, foi o primeiro parque tecnológico de Minas Gerais a entrar em operação, tá? E que hoje é um parque que tem grande repercussão nacional, apesar de jovem e ainda pequeno. Nós somos certificados junto à União Europeia nos nossos programas de Soft Land, o nosso programa de incubação é certificado pela Amprotec. Por 2 vezes seguidas, nós ficamos aí como finalistas da IASP, que é a Associação Internacional de Parques Tecnológicos, com os nossos programas de aceleração e de Innovation Link. E é importante que os estudantes e pesquisadores conheçam todos esses programas, todas essas possibilidades, para que vocês possam aproveitar melhor e robustecer os seus projetos de pesquisa, tendo ali como componente a visão da inovação e do empreendedorismo de base tecnológica. Essa é uma visão que nós temos aí da nossa área no Parque Tecnológico, são 214 hectares, dos quais 170 hectares é área de preservação permanente, e nós temos 40 hectares que estão disponíveis para que as empresas de base tecnológicas possam ali se desenvolver. E nessa área, que é uma área maravilhosa, nós também desenvolvemos projetos o quê? Sociais, educativos, para todo o nosso entorno aí, impactando da ordem de quase 1.000 pessoas por ano em projetos e atividades educacionais e esportivas. E o nosso impacto, então, tá? Anualmente, o Centev impacta aí da ordem de 3.000 pessoas nas suas atividades de sensibilização e prospecção. Fiquem atentos a essa agenda. Nós temos cursos, nós temos seminários, nós temos eventos, nós temos seminários de portas abertas
praticamente o ano inteiro, além dos nossos programas de aceleração, que já apoiaram aí mais de 500 startups nos últimos anos. Tá? Nós damos suporte para todas as empresas júniores da UFV, dentro do programa hoje que nós chamamos de Tecnoparque Júnior. São mais de 54 empresas já graduadas pela nossa incubadora de empresas de base tecnológica, e atualmente, hoje, nós temos 28 empresas residentes no nosso parque tecnológico e que, por óbvio, estão ávidas por interação com a UFV e com os pesquisadores, e que, na sua maioria absoluta, são empresas que foram criadas a partir de projetos de pesquisa e desenvolvimento da nossa Universidade Federal de Viçosa. Essas empresas, elas geram da ordem aí de quase 45 milhões de reais por ano de faturamento. Isso é extremamente importante, principalmente quando nós entendemos que essas empresas geram mais de 500 empregos de qualidade, na sua maioria, estudantes, egressos, seja de graduação ou pós-graduação da nossa Universidade Federal de Viçosa. Então, fica o convite para que vocês também conheçam. Se professores e pesquisadores podem entrar em contato conosco, que nós temos um programa que é o Tecnoparque de Portas Abertas, em que nós podemos ministrar palestras, cursos, bem como recebê-los no nosso ambiente e promover cada vez mais essa interação, tá? Em função de todas essas ações, nos orgulha muito dizer que no último ranking realizado pela Brasil Júnior em 2021, a UFV foi eleita a Universidade Federal mais empreendedora do Brasil, e isso é um motivo que nos orgulha muito, e fruto de trabalho aí de várias mãos, tá? Então, para finalizar, queria fazer esse convite para que vocês venham conhecer o Parque Tecnológico de Viçosa, tá? Nós temos vários programas de aceleração, de incubação, de pré-incubação, de residência, de interação universidade-empresa, que está aí à disposição da nossa comunidade. Então, venha fazer parte e estar junto aqui conosco. Um prazer estar com vocês nessa disciplina. Desejo a todos que o bichinho aí da inovação faça parte da sua vida de agora em diante e que você venha fazer parte da comunidade do Tecnoparque. Muito obrigada a todos por essa oportunidade.